Como consertar ventilador? Pessoal, Sérgio aqui da Tepermac falando e mais aqui uma humilde aula para tentar passar um pouco de informação para estar ajudando vocês, se for o caso, no aprendizado ou até na manutenção do seu eletrodoméstico. Meus amigos, essa semana foi a semana do eletrodoméstico. Começamos aí com airfry, forno elétrico. Se vocês quiserem que eu fale mais de eletrodoméstico, podem deixando aqui no comentário, senão eu vou seguir uma outra linha. Então eu preciso do retorno de vocês para saber se eu continuo aí fazendo esse de eletrodoméstico ou se eu dou uma parada e vou estar fazendo aí outro segmento. Vou ver aí os comentários de vocês, é que vai ser o feedback aí. Pessoal, mais uma vez, eu só estou fazendo também esse aqui porque deram like. Dependendo do número de likes, se for muito baixinho, eu dou uma parada porque o pessoal não está gostando muito. Se o pessoal estiver gostando e estiver dando like, eu dou sequência também nesse formato de vídeo que eu estou fazendo. Ok? Então vamos lá. Como consertar ventilador? É fácil? Um pouco, né? Vamos estar vendo aqui o slide que eu criei. Ah, e outra coisa também, pessoal, eu vou mostrar para vocês no canal que eu tenho, vou botar o link na descrição de eu colocando a mão na massa, tá na prática. Aqui slide ensinando muitas coisas, mas eu tenho um vídeo também mexendo no ventilador e mostrando lá na prática a maior parte desse explanação que eu vou estar fazendo aqui, ok? Então vamos lá, vamos começar do começo, bem basicão, gente. Por incrível que pareça, às vezes o ventilador da gente quebra alguma peça e a gente não sabe que nome que vai dar aquilo ali na hora de procurar na internet ou numa loja. Então, hélice, eu acho que isso aí ficou fácil, né? A hélice, todo mundo acho que sabe o que é a hélice do ventilador. Quanto mais pá a hélice tiver, mais silencioso é o ventilador. Temos aí a grade, normalmente o pessoal vende kit grade, né? A grade traseira com a frontal. O pescoço, gente, isso aí é pescoço. Quando é aquele ventilador grandão que fica em pé, aí é torre, né? Mas aí é pescoço. E temos aí a base do ventilador. Normalmente o ventilador de mesa costuma a base ficar separada do pescoço. Algumas são inteiriças, outras são separadas. Aqui, gente, essa peça aqui é a capa traseira, né? Mas também o mais comum é capa traseira. Vocês vão mais encontrar como capa traseira. Outras vezes vocês vão encontrar como gabinete, corpo, né, do ventilador e por aí vai. E embaixo, tampa dianteira, aquela tampinhazinha dianteira que fica bem na frente aqui para fechar junto com o copo, ok? Aqui, ó, aprofundando um pouquinho mais no ventilador, nós temos essas peças aqui que é bom a gente ter o conhecimento. Nós temos aqui, deixa eu abrir a minha paleta aqui de informações, para a gente botar uma setinha aqui para facilitar. Nós temos aqui o mancal, né? Tanto o mancal frontal, que é esse aqui, como o da parte traseira. São dois mancais, tá, gente? Que temos aí no ventilador, dois mancais. Nós temos aí o eixo do rotor. Essa peça aqui, todo o conjunto dela é o rotor. Nós temos aí o suporte articulado, que é essa peça aqui de baixo, suporte articulado. Nós temos aqui o braço, normalmente braço oscilante, né? Braço suporte oscilante, braço oscilante. E eu peguei recentemente um problema, pessoal, aqui desse braço oscilante. A pessoa estava reclamando que ele não estava girando. Quando eu fui ver, esse parafuso que aqui, às vezes tem um parafuso que prende aqui. O parafuso afrouxou e ele não conseguia, afrouxou não, caiu, né? Na realidade o parafuso, eu acho que com o movimento do ventilador foi para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, o parafuso caiu dentro do copo, lá, né? E ele ficou sem girar, somente isso, né? O problema. Capacitor, né? Aqui o capacitor que dá muito problema. Caixa de engrenagem. Dentro da caixa de engrenagem nós temos aí a engrenagem rosca sem fim, essa daqui. E aqui embaixo eu botei uma foto que às vezes o eixo pode vir direto. Ó. Esse aqui é outro ventilador, o eixo vem aqui direto, pega na engrenagem aqui para fazer lá junto com o braço oscilante o movimento. Beleza? Então aqui o nome de algumas peças que é bom vocês estarem sabendo. Às vezes vai comprar, já está sabendo como é que se dá o nome. Aqui eu dei uma ênfase maior, um destaque em relação a algumas peças do motor. Repetindo mais uma vez aqui, ó, mancal dianteiro, mancal traseiro, toda essa peça aqui é o motor. Dentro do motor nós temos o estator e o rotor, né?
E no próprio estator nós temos aqui as bobinas. Ó, as bobinas elas são colocadas para quem vai fazer reparo de motor. Hoje em dia, pessoal, não está valendo a pena você mandar rebobinar motor de ventilador. Os ventiladores estão caindo muito de preço. Então, muito serviço não vale a pena aí, não compensa, né? Para o cliente estar consertando. Então, se o motor queimou, muitas das vezes tem que repensar para ver se vale a pena consertar ou comprar um ventilador novo. Bem, aqui é o seguinte, ó, dentro do rotor do mancal, desculpa, nós temos aqui dentro as buchas, né? Ó, aqui dentro fica as buchas, tanto no mancal frontal quanto traseiro tem aí as buchas. As buchas vocês vão encontrar bucha de bronze, bucha de ferro, bucha de ferro, aço, né? E lá dentro temos aí o nosso querido feltro, do qual ele retém ali a lubrificação, né, do mancal para a bucha e o eixo, que o eixo vai girar ali dentro, e é bom você ter uma manutenção. Então essa parte aqui, né, o eixo vai entrar, vai girar aqui dentro, então é necessário que tenha aí uma lubrificação, e o feltro mantém um óleozinho aqui em torno dele, mantendo essa lubrificação. O pessoal que gosta de trocar bucha, né, dê preferência sempre às buchas de bronze, que tem uma qualidade melhor, ela é mais cara, mas é melhor, ok? Bem, o que acontece? O que acontece é o seguinte, pessoal, se eu pego um ventilador desse com a bucha ruim, eu antigamente tirava, né, esses pininhos aqui, tem uma capa protetora aqui, ó, você tira aqui, afasta esses pininhos aqui, vai sair essa capa protetora, aí você vai tirar lá, nós vamos ver uma aranhazinha, né, que prende o feltro ali dentro, e você faz uma limpeza, de repente ou limpa ou bota um feltro novo, bucha nova e fecha, dá um trabalhozinho, né? E hoje, aí chegou uma época que eu passei quer saber de uma coisa? Mancal novo. Então eu tive a atitude de já trocar o mancal inteiro novo, porque eu sei que o serviço ia ficar top das galáxias, e parei com esse negócio de ficar tirando bucha, botando feltro, esse negócio vai o mancal novo em folha, né? Ok? Então temos esses tipos de bucha que sempre dê preferência de bronze. Essas buchas e esse feltro você encontra na internet. Feltro vende saquinho lá com 10, 20, né? Vende aí na internet, ok? Para quem quiser se aventurar. Aqui é a trava-aranha, né? A trava-aranha é essa trava que pega aqui assim, ó, para prender a bucha no mancal e o feltro fica lá dentro, né? Ok, pessoal? Então vocês podem ver que essa trava-aranha tem tamanhos diferentes, medidas diferentes. E temos aqui também outro tipo de trava-aranha. Então, se alguém quiser saber qual é o nome dessa peça, tá aí, trava-aranha. Descendo aqui embaixo. Aqui eu só botei uma sequência para quem quer se aventurar a trocar, né, a bucha, botar uma bucha nova e feltro, limpar ou botar um feltro novo, né? Porque já que vai botar bucha nova, põe um feltro novo, é baratinho isso, né? Então aqui a sequência já sem nada, você tirou lá, ou você pode fazer o contrário, né? Aí colocou uma bucha nova, em cima da bucha você vai colocar o feltro novo, vai colocar aqui uma capinha de proteção, né? Aranha, né? Esqueci de colocar aqui, ó. Depois da bucha vai a aranha aqui, tá, gente? A trava-aranha. Não, desculpa, vai a trava-aranha, vai depois da bucha, que eu não coloquei aqui, ó. Sem nada, a bucha, o feltro, aí eu não esqueci de botar aqui com a trava-aranha. Você põe a trava-aranha, tem a capinha protetora, né? Para você fazer essa sequência. O óleo, qual o óleo que eu utilizo? O óleo 40, tá? Para motores a diesel, óleo 40, tá bom, gente? Óleo 40. Então esse aí é o óleo correto para você estar lubrificando aí o seu mancal, o feltro. Beleza? Então já aprendemos aqui que o óleo que a gente vai usar é o 40. Bem, vamos pensar falar de defeito. Gente, o problema mais comum, depois a gente vai ver o top 3, o problema mais comum é o capacitor, que está com problema. Ele fica penduradinho aqui no corpo do motor, tem um parafusinho Phillips que você tira, né? Corta aí os fios, trocou, tchau, tchau, um abraço, né? Inclusive alguns ventiladores vêm inclusive a indicação aqui, ó, na carcaça dele aqui, ó, no estator vem, ó, white, que é fio branco, green, verde, yellow, amarelo, e o comum, o fio comum. Normalmente pode ser que seja o verde, né? Desculpa, o vermelho. Às vezes é, às vezes não é. Mas aqui tá as cores do fio e aqui ele vem dizendo, né?
a ligação do capacitor. Ele vai lá, inclusive o capacitor é ligado aqui com um fio branco aqui, tá? E depois a outra parte do capacitor, pega o fio que vai lá para o motor e junto com o comum que desce lá da tomada. Mas esse aí é a peça que está campeã de audiência para dar defeito em ventilador, capacitor. E no caso desse capacitor em particular, ele tem aqui o valor dele, que se você vai trocar, aqui no caso é 9 microfarads, ó, como se fosse a letra U aqui, minúsculo, e a letra F, né? 9 microfarads. Então você tem que comprar por essa referência. Descendo aqui embaixo, gente, esse aqui é outro campeão de audiência, é o fusível, né? Fusível térmico. O que não se deve fazer, pessoal, se o fusível térmico ele queimar, ele fica, botei a seta bem grande aqui indicando que posição que ele fica, né? Ele fica exatamente aqui dentro, né? Tem esse papel aqui, ó, que o pessoal usa para bobinar, esse papel aqui, ele tem duas braçadeirinhas que prende, você corta, tira que o fio com o fusível vai estar escondidinho aqui dentro. Ele abre, o fusível abre e simplesmente o ventilador não funciona nada. Ó, botei aqui, ó, esse fusívelzinho aqui. E fusível, quando você tirar, eu botei aqui, ó, cuidado com os fios. Gente, uma coisa que acontece muito é a pessoa mexer aqui e arrebenta um fiozinho do motor, depois é só chororô, né? Então o cuidado é extremo, isso aqui é cirúrgico, esses fiozinhos aqui do estator é muito fino e arrebenta com maior facilidade, tá ok? O fusível térmico você vai comprar ele pelo valor da corrente e pelo valor da temperatura. No caso desse fusível aqui, ele vai romper a 130 graus, chegou a 130 graus, ele vai romper. Esse aqui também é a mesma coisa, 130 graus. Esse aqui, ó, é 2 amperes, esse aqui é 3 amperes. Então, corrente, na maioria deles costuma ser 250, mas corrente, tensão, confira, e principalmente, o que é importante aqui? A temperatura e a corrente, tá, gente? Temperatura e corrente, principalmente a temperatura. O que é para não fazer? A pessoa vai, corta os dois fios que vai pegar o fusível e emenda o fio, em vez de botar um fusível térmico novo. Tá? Já aconteceu de fazerem isso e uma casa quase pegar fogo, a sorte que a pessoa estava em casa. O espertalhão foi lá, juntou os dois fios, o ventilador funcionou por um tempo, depois quando ele começou a prender por falta de lubrificação, poeira, né? Prendeu, a corrente subiu do motor, ele não queimou o fusível porque o espertalhão juntou os dois fios, simplesmente começou a pegar fogo aqui, começou a derreter, o plástico pingou lá no chão lá da casa do cliente e por sorte o cliente estava em casa e foi lá e apagou rapidinho o coisa. Então não emenda o fio. Outra coisa, coloca o fusível e o fusível lá dentro, preso. Não adianta botar fusível do lado de fora, porque ele é térmico. Ele precisa estar em contato com a temperatura que está aqui o estator da bobina do motor. Ok? Por isso que ele é térmico. Se ele fosse somente fusível de corrente, ele ficaria em qualquer posição. Mas como ele é térmico, ele tem que estar monitorando a temperatura do motor. Então, juntar fio é perigoso. Colocar ele do lado de fora também é meio que inútil. Ele vai abrir assim que chegar a essa temperatura aqui. Tranquilo? Esse serviço aqui dá muito problema, é o campeão. Por que fusível abre, pessoal? É porque o motor é encurto? Era para ser, mas não é porque às vezes o ventilador perde a lubrificação, ele começa a ficar e a hélice começa a girar lenta porque o eixo vai ficando duro e ele fica forçando, sobe a corrente, sobe a temperatura e o fusível abre. Aí você tem que fazer uma limpeza, lubrificação e botar fusível novo. Fez isso, correu para o abraço, dinheiro no bolso, né? Mediu o fusível, multímetro, escala de bip, ok? Escala aqui de bip. E ele vai ter que bipar, né? Vai marcar baixa resistência e vai apitar. Apitou, fusível bom, ok? Não apitou, fusível ruim. Simples assim. Capacitor do motor. Eu estou dando ênfase, gente, fusível e capacitor, que é o que mais dá problema em ventilador. Capacitor, qual é a forma correta de medir o capacitor? Capacímetro. Esse aqui está marcando 2 porque este capacitor aqui é de 2 microfarads. Ok? Então você vai comprar a referência de microfarads. Aqui no caso é um capacímetro, ele tem na escala de 20 microfarads, a escala aqui seletora, e ele vai marcar 2 aqui, dizendo que é 2 microfarads. Tem uma pequena tolerância, tá?
No caso aqui 5%, pode variar 5% para mais, 5% para menos, tem que estar dentro dessa tolerância. Se estiver abaixo ou superior aos 5%, tem que ser substituído. E o problema é que dá mais ele perder a capacitância quase que por completo e o ventilador fica ou muito lento tentando partir ou não consegue. É um problema muito comum aí, tá? Testar é assim, mas eu não tenho capacímetro, então põe um capacitor novo. Se tiver uma loja de eletrônica próxima, leva lá no técnico lá de eletrônica e pede, mede esse capacitor no seu capacímetro aí e vê se tá legal. Beleza? Então, vamos seguindo aqui no nosso slide. Bem, aqui eu coloquei aqui, top 3 defeitos mais comuns. Gente, 99% dos defeitos do ventilador, 98%, vai lá, né? Ou é fusível aberto, ou é capacitor ruim, ou é falta de lubrificação, que tem que limpar e lubrificar. Ou seja, ele pode não ligar, não gira, gira lento, tudo porque está no top 3 aqui das paradas de sucesso. Então, esses são os campeões de audiência. Soube fazer isso aqui, mais de 90% dos ventiladores você vai conseguir aí estar consertando. Descendo aqui mais um slide, isso aqui é o seguinte, aqui já é aqui é pro bônus, né? Gente, pode acontecer esse aí é o rotor. O rotor, ele pode acontecer da hora que você vai ligar o ventilador, ele fica assim, bom. Aí você pode ser falta de lubrificação? Claro que pode, vai limpar e lubrificar. Mas você tem que pegar na frente, você vai pegar lá no eixo, aqui. Eu esqueci de botar o dedo mexendo aqui no eixo. Você vai girar no sentido longitudinal, né? Balança ele. Se ele der folga, isso aqui não pode dar folga. Essa folga que vai dar é exatamente aqui na bucha. Essa bucha não dá folga com esse eixo liso aqui, Não pode dar folga. Se der folga, na hora que o ventilador vai girar, esse eixo aqui ele vai tender para um lado. O rotor vai encostar no estator, vai prender no estator e ele vai ficar assim, tom, tom. E muitas das vezes pode até queimar o fusível. Aí você vai vir o ventilador paradão lá, é só fusível, trocou o fusível, quando ligou ele ficou tom. Porque tá com ou a bucha gasta ou o eixo aqui gasto. Tanto que eu botei aqui um dedão aqui. Por que você vai fazer, gente? Você vai pegar aqui, a unha, vai pegar a unha, não o dedo, aqui tá o dedo, mas é a unha. Eu não consegui virar esse dedo aqui. Você vai raspar com a unha esse metal aqui do eixo. A sua unha não pode dar uma entradinha e se tiver alguma reentrância, ele tem que deslizar, ele tem que ser liso por todo o seu comprimento. Ok? Você vai pegar a unha aqui, vai desligar, ele tem que deslizar totalmente assim, uniforme. O que acontece quando o eixo está gasto? Existe uma reentrância aqui, muito sutil, por isso que eu digo que você tem que vir com a unha. Se você vem com a unha, de repente a unha fica áspera, entrou ali, o áspero pode ser sujeira, você vai limpar e pega um bombril, dá uma limpeza, pode ser sujeira, mas limpou com bombril e você sentiu que houve uma depressão nesse eixo, ele está ligeiramente, milimetricamente afundado, tá na hora de trocar esse eixo todinho aqui. Tem gente que troca só o eixo, consegue tirar daqui, tá? Ou você trocar a peça inteira. Mas aí tem que ter uma prensa, né? Para poder estar tirando e colocando isso aqui. Então, raspe, limpa bem, raspe a unha. Se a unha deslizar toda ela uniforme, beleza. Se ela raspar aqui e tiver essa pequena reentrância aqui, é porque esse eixo já está danificado. Ok? E a bucha também. A bucha, se ela tiver gasta, você vai ver, gente, pegando a ponta do eixo, tirou a hélice, tira a hélice, pega a ponta do eixo e gira para cima, para baixo, para os lados. Não pode haver folga. Se tiver folga mínima possível, ele vai fazer isso. Ele vai... Bom, moleza, né? Então, vamos lá. Mais um slide aqui. Isso aqui é a chave seletora, né? De ar-condicionado. De ventilador. Tranquilinho. Olha, eu vou ser sincero. É muito difícil uma chave seletora dar defeito. É possível, mas é muito difícil, tá? O que mais dá em ventilador foi aqueles top 3 que eu coloquei lá. Então, chave seletora não costuma dar muito problema, não. Mas no caso, se der, você vem com o multímetro na escala de BIP e você vai colocar uma ponta de prova aqui, tanto faz a vermelha ou a preta, nesse aqui no centro. Você vai estar colocando aqui.
E com a ponta de prova vermelha, você vem aqui, ó, e coloca em 1 e gira, tem que girar o botão. E ele tem que fechar contato esse com esse. E depois você vai girar o botão e tem que fechar esse com esse, depois esse com esse. Isso aqui é das velocidades, tá? Sai para o controle de velocidade. Fez isso, chave seletora tá bom, ele tem que apitar. Então, você vai colocar do jeito que está aqui, vai ter que apitar. Gira a chave, depois tem que apitar com o outro. Depois gira a chave, tem que apitar com o outro. Tem que fazer essa sequência aí. Se fizer, beleza. Qual o problema que essa chave pode dar? Pode dar o seguinte. Ele funciona, são 3 velocidades. Baixa, média e alta. Pode ser que uma dessas velocidades não funcione porque a chave pode estar com um defeito. Beleza? Então, testar aí, isso é facinho. E às vezes pode pegar uma chave seletora aí com mais pinagens, né? Se pegar, já sabe que a ligação delas é essa daqui. No caso, esse aqui em particular. Fio vermelho é o comum, né? Vem para fase e vai direto fio vermelho. E as outras 3 são velocidade. Aqui é a mesma coisa. Você vai pegar a ponta de prova em um ponto aqui e você vai testando junto e girando a chave seletora. Claro, gente, existem outros tipos de chave seletora, né? Chave seletora aí reta, deslizante, essa aí é rotativa. Então, mas é muito difícil, né, essas chaves darem problema. Aqui, pessoal, vou estar colocando o link na descrição. Deu aqui fazendo um reparo num ventilador, né? Aí eu mostro onde é que fica o fuzil. Eu acho que eu mostro. Então, eu vou estar colocando o link na descrição, se alguém quiser eu mexendo aí na prática de um ventilador, para dar, pode ser um complemento, né, do que vocês estão vendo aqui. Mas o foco desse vídeo é mostrar os top 3 aqui. O que nós aprendemos aqui? O que nós aprendemos que os 3 maiores problemas que dão no ventilador são esses aqui: fusível, capacitor e falta de lubrificação, sujeira, limpeza e lubrificar. Nós aprendemos que o óleo tem que ser o 40, tá? Utilizado aí em motores diesel. O óleo 40 ele aguenta muito bem temperatura. E para quem quiser se aventurar em desmontar mancal para trocar isso aqui, repetindo, eu não faço isso aqui. Se eu pegar um ventilador hoje para consertar, eu vou trocar o mancal inteiro, ok? E se o motor der defeito, tem que ver se vai valer a pena, porque muitas das vezes não compensa pelo preço do ventilador que está muito baixo. Quando eu coloquei os top 3 aqui, esses top 3 aqui ainda compensa você fazer esse tipo de serviço aqui. É rápido, não é demorado e você não vai gastar nada muito caro, né? Para poder fazer esse tipo de serviço aqui. Beleza, pessoal? Olha, repetindo, se vocês tiverem... sempre consultem manuais técnicos, tá, gente? O que eu falo aqui é só uma ajuda, uma pequena ajuda para vocês terem uma noção, mas é sempre bom estar consultando o manual técnico para ver ligação de fio, né? Para outras informações aí que são relevantes e importantes. Gostou do vídeo, pessoal? Se vocês derem aquele like, se tiver bastante, eu vou dar seguimento e deixem nos comentários se vocês querem que eu continue fazendo vídeo de eletrodoméstico. Se eu dou uma parada, eu vou seguir outra linha aí. Eu tenho vídeo para fazer de placa, de máquina, tem de refrigeração, tem muita coisa micro-ondas, tem que fazer. Mas o comentário de vocês vai ser um termômetro para saber se eu continuo aqui nos eletrodomésticos ou dou uma parada. E se é para continuar com eletrodoméstico, aquele likeão também já é uma boa informação. Pessoal, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.